Esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Nesse vídeo vou falar sobre porcentagem, um conteúdo que eu aposto que cairá no próximo concurso, independente da banca, cai em todos os concursos. Na sequência, vou resolver duas questões da VUNESP. Uma de oficial administrativo, que caiu no concurso da Câmara de Itapeva, e outro também da Câmara de Itapeva, mas era para o cargo de técnico em imagem e som. Bom, porcentagem é uma fração de denominador 100. Então, apesar da gente escrever com símbolo percentual, você pode sempre trocar por uma fração de denominador 100. Se é uma fração de denominador 100, você também pode escrever na forma decimal, 0, alguma coisa, 1, alguma coisa. Normalmente as pessoas fazem isso, mas eu acho que é mais simples trabalhar com a forma decimal quando o assunto é juros. Quando você percebe que a questão é para calcular juros simples, juros compostos, eu acho que essa técnica, digamos assim, facilita. Fora isso, tanto faz. Você pode escolher a forma com que você se sente melhor, tá? Falando em fração denominador 100, faço uma pergunta. Quanto é 10% de 10% de 500? Aparece bastante nos concursos que um produto teve um aumento e depois ele teve outro aumento, por exemplo. Ele teve um aumento de 10% e depois ele teve outro aumento de 10%. Isso significa 20% de aumento. Ou você tem um produto está em promoção, você tem um desconto de 30%. Mas na hora de pagar o vendedor te deu mais 20% de desconto. Então 30% e depois outro desconto de 20%, isso significa 50%? Então, isso é muito recorrente, então nós vamos calcular 10% de 10% de 500. Só para você entender o que acontece quando eu tenho fração de fração. Então, 10% de 500 é isso aqui. 10% de 500. Eu multiplico 500 por 10 e divido o resultado por 100. Se você preferir, você pode dividir 500 por 100 e multiplicar o resultado por 10. Você vai encontrar 50. Então, 10% de 500 é 50. Mas eu quero 10% de 10%. Então, 10% de 50. E dá 5. Então, 10% de 10% de 500 é 5. E quanto que isso corresponde do todo? Que fração é essa do todo, dos meus 500? Né? Porque às vezes eu posso falar que você teve um desconto de 5 e quero saber qual é o percentual de desconto, por que não? Nesses casos, a gente pode calcular usando a regra de 3. 500, que é o valor total, equivale a 100%. E 5, que é o valor do desconto, no caso que eu citei, seria x. E aí eu multiplico. Vai ficar assim, 500x é igual a 500. Logo, x é 1%. Então, nesse caso, o 5 equivale a 1% de 500. É assim que você vai resolver questões quando tem aumento de aumento, desconto sobre desconto, ou quem sabe eu te dou um valor, o enunciado te dá um valor e pede, quer saber qual é a fração do todo, quantos por cento isso do todo. Você resolve usando essa técnica aqui. Para a gente encerrar, 10% de 10%, eu posso calcular de uma vez só. Como? 10% de 10% é a mesma coisa que 100 sobre 10 mil. Eu multiplico os numeradores e multiplico os denominadores. E aí eu divido por 100, numerador e denominador, e eu concluo que é 1%. Então, se o enunciado, por exemplo, te falar que você vai ter que fazer 30% e depois 20%, você pode calcular 30% de 20% e pode multiplicar e calcular de uma vez só, tá bom? Então, aqui a gente retomou a técnica como transformar uma porcentagem em uma fração, como calcular e como, a partir de um valor, chegar no percentual total. Vamos ver na prática como que a banca VUNESP cobra isso. Em uma determinada empresa, o piso salarial, que era de 2.100, sofreu um aumento de 10%.
Após esse aumento, o novo valor desse piso passou a ser 15% do valor do salário de um gerente. O salário de um gerente é igual a... Então, de acordo com o enunciado, 2.100 e sofreu um aumento de 10%. Se esse salário sofreu um aumento de 10%, é porque ele agora é 110%. Posso calcular também 10% e somar com o salário atual, tá? 110% de 2.100, eu multiplico 110 por 21. Por que 21? Porque eu dividi 2.100 por 100. Então, eu poderia, primeiro, multiplicar 110 por 2.100 e o resultado eu dividi por 100. Ou, como eu fiz, dividi 2.100 por 100, deu 21, e multiplico 21 por 110. Dá 2.310. Então, o novo salário é 2.310. E a outra maneira de fazer, calcula 10%, esse 10% é o valor do aumento, tá? E aí você soma com 2.100, que você vai encontrar 2.310. Então, esse é o novo salário, o novo piso, e ele equivale a 15% do salário do gerente. Então, se 15% é 2.310, quanto é 100%? A gente vai multiplicar e vai ficar 15x igual a 2.310 vezes 100. Agora é só dividir tudo por 15 e esse é o salário do gerente. Então vamos para a próxima questão, ligeiramente mais trabalhosa. Uma empresa comprou determinado número de envelopes, dos quais 60% são de tamanho A4. Dos envelopes restantes, 70% são do tamanho A3 e os outros 18 envelopes são para cartas comerciais. O número de envelopes comprados no tamanho A4 superou o número de envelopes comprados no tamanho A3 em... Bom, nós vamos começar ali trabalhando com as 3 primeiras linhas do enunciado. Uma empresa comprou determinado número de envelopes, X envelopes, mas 60% deles são do tamanho A4. Se 60% deles são do tamanho A4, eu sei que sobraram 40%. A outra informação, dos envelopes restantes, eu só tenho 40% do total. Destes envelopes, deste 40%, 70% são A3. Então, 70% de 40% são do tamanho A3. Então, tinha uma caixa com muitos envelopes, separamos 60% porque eles são do tamanho A4. Naquela caixa continuou 40%. Agora, daqueles 40%, 70% são do tamanho A3. Mas, de acordo com o enunciado, ainda ficaram nessa caixa 18 envelopes. Bom, se eu tirei 70%, nessa caixa ficou 30%. Então, o restante é 30% dos 40%, excluindo os A3. O A4 foi a primeira quantia que a gente tirou. Bom, então 30% de 40%, essa é a quantidade restante. Isso dá 12%. Então, se eu tenho 12% dos envelopes na caixa e diz que esses envelopes são 18 envelopes ao todo, então 12% equivale a 18. Se 12% equivale a 18, quanto é 100%? Aí a gente usa a regra de 3 para descobrir. Então, a quantidade total de envelopes é 150. Originalmente, tínhamos 150 envelopes. Separamos alguns para 4, do que sobrou, alguns são A3, e o que ficou lá no final ainda são os envelopes de carta comercial. Agora, o enunciado nos pede para determinar a diferença entre a quantidade de envelopes A4 e A3. Então, nós temos que voltar e calcular essas quantidades. Então, A4 são 60%. 60% de 150 dá 90. A3, sobram 60, né? E o A3 são 70% do que sobrou. Então, 70% de 60. Então, os envelopes A3 são 42. E o que o enunciado quer? A diferença entre essas quantidades, entre o 90 e o 42. Então, a diferença na quantidade de envelopes de um tamanho e do outro é 48.
Então é isso, não esquece de se inscrever no canal para acompanhar os nossos novos vídeos e bons estudos para você.